Mosquito, pensei que você fosse amigo daí. Vamos lá. Bem, por conta, o item 5º da pauta é relativo à deliberação, a minuta de deliberação da página 22, que é o seguinte: nós, desde a aprovação do plano estadual anterior, foram criados, na verdade, naquele plano, alguns blocos, vamos dizer assim, tentando buscar, era um embrião, eu poderia até dizer dessa forma, da articulação dos comitês que fazem parte das grandes bacias hidrográficas do estado de São Paulo. E uma desse bloco, vamos chamar assim, de comitês, que foi criado e que eles deram o nome de vertentes, né? Foi o Vertente Tietê, né? Vertentes Tietê, que era a junção dos 6 comitês que compõem a bacia do Rio Tietê. Então, o Alto Tietê, o Sorocaba Médio Tietê, o PCJ, o Tietê Batalha, o Tietê Jacaré, o Tietê Batalha e o Baixo Tietê. Os 6 comitês de bacias do estado de São Paulo, que juntos compõem a bacia do Rio Tietê aqui em São Paulo. E lá aquele plano foi de 2000 e... Você lembra, Vanessa? Você lembra, Rodolfo? O plano que tem as cláusulas vertentes? 2012? Bom, enfim, agora deu um branco. Por aí. Vertente, né? Então, aí lá constava que esses comitês deveriam se organizar, constituir grupos, fazer trabalhos conjuntos, etc. e tal. O que aconteceu foi que isso não virou. Ficou lá e acabou ficando esquecido, e aí a Coordenadoria de Recursos Hídricos começou a cobrar algumas coisas em termos dos relatórios de andamento, das propostas do plano, e aí punha assim, fizemos uma reunião, põe lá como sendo do grupo Vertentes, ou seja, algo bastante incipiente. No ano passado, nós nos reunindo nesse grupo, conseguimos fazer uma reunião aqui em Piracicaba, né? Não, a primeira foi Piracicaba. Fizemos uma reunião aqui em Piracicaba e tivemos foi lá na agência e tivemos um entendimento do seguinte aspecto: pô, gente, já que tem isso, tem essa possibilidade, tem essa linha de ação, nós fazemos parte de uma bacia única, a bacia do Tietê. Será que não está na hora da gente realmente pôr para virar essa questão? E aí houve o entendimento dos representantes dos comitês que ali estavam, né? Acho que estavam todos ali representados, e decidiu-se fazer um plano, né? Um plano, nem que fosse preliminar, de ações que nós chamamos de coletivas e solidárias, tá certo? Um plano de ação que a gente poderia desenvolver de forma conjunta entre os 6 comitês de bacias, visando não individualmente cada comitê, porque isso a gente já faz, mas visando, olhando, né, com o olhar da bacia do Tietê. Bom, isso foi aprovado, delegaram aqui para nós, o PCJ, montarmos um documento inicial, tá certo? Fizemos esse trabalho consultando os comitês, recebemos as contribuições, montamos o arcabouço, e na reunião, e depois fazendo uma nova reunião em Barra Bonita, que foi no dia 13 de fevereiro,
13 de fevereiro, nós apresentamos essa proposta, que foi inicialmente aprovada, né, fizemos os ajustes necessários, e foi aprovada e com a seguinte proposta: olha, agora nós vamos pegar esse plano e vamos submeter aos comitês de bacias, para que todos individualmente possam aprovar, e aí então, todos aprovando o mesmo plano, passa a fazer parte do coletivo dos 6 comitês de bacias. Tudo bem, isso foi 13 de fevereiro. 13 de fevereiro. O que aconteceu? Logo na sequência, então os comitês saíram e iam discutir dentro das suas câmaras técnicas e aprovar. Por quê? Porque a ideia era que conseguíssemos aprovar esse documento e já iniciar a proposta das primeiras ações logo após o 31 de março, que era a data da renovação dos membros do comitê, porque a gente falou, era importante que se discuta, tenha a renovação e a nova diretoria, até colocando em alguns comitês na própria eleição a aprovação, se fosse possível. Mas enfim, ali por março, abril, maio, temos isso para conseguirmos formalizar em junho a assinatura, né, uma cerimônia para assinatura desse documento, ou seja, sacramentando, se é que a gente pode dizer dessa forma, o colegiado, né, da vertente do Tietê, que a gente mudou o nome de vertente para bacia do Tietê, né? Bom, o que aconteceu foi que nós tivemos a ação judicial, né, do CAEMA, para a mudança da composição do Comitê Paulista, que não nos permitiu realizar nada enquanto não terminássemos de fazer a alteração do estatuto, as eleições, e a posse e as câmaras técnicas. E o que aconteceu? Todo esse processo que a gente imaginava ter um grande finale com a assinatura em junho, né, no final do primeiro semestre, foi para o espaço, né? Os outros comitês acabaram andando alguma coisa. E naquela reunião de junho foi levantada a hipótese também, então são 6 comitês, vamos ter uma coordenação aí desse grupo de trabalho, precisa ter um coordenador para conduzir, chamar o pessoal, marcar as reuniões, preparar material. Aí, né, bom, quem? Adivinha quem? Né? Então, nós acabamos assumindo a coordenação do grupo de trabalho dos 6 comitês também, da bacia do Tietê, né? E exatamente o comitê que tinha ficado na coordenação teve todo aquele problema que nós tivemos, e só fomos conseguir constituir a reorganização das câmaras técnicas no dia 18 de julho, para daí então voltarmos ao caminhar desse plano de ações coletivas e solidárias. Então, esse plano já tem, acho que uns 3 comitês que já deliberaram sobre isso. Parece que o Sorocaba que ia colocar na pauta da próxima reunião também, né? Por esses dias. E a ideia é que a gente aprove essa proposta para que a gente passe a incorporá-la também no nosso plano de bacias, e assim que tivermos todos os comitês com isso deliberado, há uma perspectiva talvez de formalizarmos a conclusão desse plano no dia 22 de setembro, que é o dia do Rio Tietê, ou seja, os comitês juntos do Tietê formalizarem pelo menos uma proposta, uma bela intenção com algumas linhas de ação. É um plano, se vocês olharam, tiveram a oportunidade de olhar, ele é bastante simples, né? Tem algumas ações e o detalhamento dessas ações, o combinado uma vez aprovado esse plano, a gente passa a detalhar e ver dentro dos recursos que a gente tem, já começarmos a andar. Uma das coisas que a gente tinha decidido que já poderíamos começar, assim que fosse aprovado aqui, é um dos itens aqui que trata do estudo da agência, das agências de bacia, das possibilidades de agência de bacia
no Tietê, né? Quais são as possibilidades, sabendo que as 3 únicas agências de bacias implantadas no estado de São Paulo são exatamente na bacia do Tietê. É o Alto Tietê, o Sorocaba, o Médio Tietê e o PCJ. É onde temos as agências de bacias, né? E aí faltam mais 3 comitês que já manifestaram a intenção de estudar a possibilidade de, talvez, em vez de ter uma agência em cada comitê, ter uma agência de bacias para os 3 comitês. É uma das hipóteses, mas precisaria estudar isso daí. E aí a gente até se colocou à disposição, né, Ives? Foi até o próprio Ives que levantou essa questão. E já iniciamos alguns trabalhos nessa linha, com base nessa contribuição aqui do plano de ação da bacia do Tietê. Então, a ideia é que a gente aprove essa deliberação, também há de referendo, por exemplo, podemos chegar no dia 22 de setembro com isso aprovado, né? Do plano de ações coletivas e solidárias dos comitês das bacias hidrográficas da bacia do Rio Tietê. A ideia é que a gente, a cada 2 anos, atualize esse plano e vai incrementando, evoluindo. É uma primeira ação, é um primeiro passo para a gente realmente conversar, né? Os 6 comitês conversarem a respeito da bacia do Tietê. Então é essa a proposta que está aí colocada e as justificativas. Pois não, Moschini. Moschini também é lá representante nosso do Sorocaba. Bom dia, Francisco Antônio Moschini, do Instituto de Estudos Vale do Tietê, INEVATE, com sede em Salto e Itu, e também do consórcio Piraí. Nós queremos... Moretti, nós recebemos esse documento agora, precisamos ler com atenção, mas, desde já, nós, pelo INEVATE, nós cumprimentamos você e todo o trabalho que vem sendo feito. Porque vocês veem pela televisão, infelizmente vocês veem pela televisão, o que é mostrado no Rio Tietê, na cidade de Salto. Então, existe lá toda aquela sujeira, na região metropolitana, mais de 20 milhões de habitantes, não existe uma educação do povo quanto à disposição de lixo, por exemplo. Então, é frequente a televisão mostrar o que é negativo, porque os meios de imprensa gostam de polêmica, gostam de escândalo. Então, mostra lá a nossa cidade com o Rio Tietê coberto de garrafas, de espuma, isopor, etc, etc. E, mais grave ainda, lá em Pirapora do Bom Jesus, existe uma grande represa. Uma das finalidades dela é controlar as enchentes na capital. Então, normalmente a água sai por cima das comportas. Mas acontece que nessa chuva de semana passada, uma chuva mais intensa na região metropolitana, então lá nessa represa de Pirapora, existe lá o que se chama ralo de fundo, túneis, e todo aquele lodo que vai se acumulando no fundo da represa, periodicamente aquilo lá abre aquilo lá e vai para o interior. Vai para o interior, principalmente em Salto. Não é água suja, não, é lama viscosa. No final do ano 14, houve uma grande mortandade de peixes, porque aconteceu isso aí em novembro, época de Piracema. O Rui Brasil, eu vou falar uma coisa agora. No ano passado, nós levantamos isso aí no Diálogo de Bacia. Sabe o que o Rui Brasil falou? Vocês têm que conviver com essa situação. Não tem condições de... Que é isso? Uma autoridade como ele falar isso aí, não devia nem falar em público uma coisa dessa. Tá? E aí, o que nós ficamos satisfeitos? Porque agora, havendo essa unidade de esforços, essa união de comitês, coordenado por você, Moretti, nós temos um papo de trabalho com o Moretti no mínimo uns 25 anos. Né? Eu morei em Piracicaba há um bom tempo e a gente já lá tinha a SODEMAP, Sociedade de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba,
pai do Ivens era nosso presidente, uma entidade extremamente briguenta. Mais de 25 anos. Tem mais Mas faz mais de... foi nos anos 88 ou 87. Começou a coisa. Foi nessa época. A grande briga de Água Santa, Moretti. Vamos para a história que o tempo é curto. Então, é uma satisfação nossa, como representantes do Médio TT. Nós temos aqui a Rosineide e a Glaucia também, que são de Cabreúva. A Rose é secretária de Meio Ambiente e de Obras do município de Cabreúva. E lá, Cabreúva também sente esses efeitos. Vocês vê, Pirapora, aquelas grandes espumas, Cabreúva vai recebendo toda aquela lama, passa para Cabreúva para depois chegar em Salto. E é uma lama, gente, uma lama podre. Não é água suja, para a água suja vai, o material descompõe, aquilo não se decompõe, vem aquela lama. Então nós precisamos continuar brigando. Moretti, você esteve presente naquele grupo de trabalho lá em São Pedro, grupo de trabalho no Tietê, na sexta-feira de manhã. Muito bem, tinha representantes lá, altamente técnicos, vamos dizer, na escala hierárquica desses organismos. Departamento de Águas e Energia Elétrica, EMAIC, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, que tem as usinas elétricas já, inclusive em Salto. Quem mais? Sabesp, CETESB, e mais alguém, não lembro. Algumas prefeituras, o Endel, que era representante. Sabesp também. E o Endel, que era nosso vice-presidente do Sorocaba Médio TT, e mais alguns lá. Então, cada um desses representantes dessas entidades foram falando o que eles estão, porque diz que o governador disse não, foi nomeado um grupo de trabalhos de estudo do TT. Então, cada um desses elementos foi falando o que está sendo feito, o que está planejado, inclusive mais uma agora, a despoluição e a recuperação do Rio Pinheiros, toda a sua bacia hidrográfica, etc. Muito bem. Aí, quando terminaram de falar, aí nós falamos, então, para vocês, o TT mora na capital, não existe TT no interior. Então, os graves problemas que nós sofremos, pela exposição de cada um dos elementos, o Moretti testemunha que ele estava lá, é totalmente desconhecido. Compreende? Então, essa coisa, desculpe de falar, nós, como saltense, nascido, quando brincava lá na água do Tietê, a nossa escola, o quintal da nossa escola dava fundo para a cachoeira, e você vê toda essa degradação, e agora falar que não tem condições de fazer esse desassoreamento, ou com alguma medida, não digo mitigadora, não, tem que ser medida salvadora, tá? Não pode, precisa, e agora eu acho não, eu tenho certeza, principalmente com a liderança do Moretti, na reunião desses 6 comitês, claro, os seus assessores, etc., participantes do comitê, nós acreditamos que vai haver um maior esforço para a liberação. Nós aproveitamos, Moretti, o INEVAT lançou aqui, Manifesto do INEVAT, Instituto de Estudos Vale do Tietê, as autoridades das comunidades ribeirinhas do Médio Tietê, em razão dos danos ambientais causados pela região metropolitana de São Paulo ao longo do Rio Tietê. Eu vou passar esse documento para você, tá? Faz favor, Miguel. E fico muito agradecido pela atenção. Vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado, Moschini. Moschini, eterno batalhador pelo Tietê, né? É uma honra sempre tê-lo junto com a gente, participando desse grupo. Aí o grupo de trabalho que o Moschini comentou, o grupo de trabalho criado por uma resolução lá da Secretaria, né? De Infraestrutura e Meio Ambiente, chamado GTTT também, né? E é constituído por representantes de cada uma das empresas estaduais, né? E também dos 3 comitês, o AUTT, o Sorocaba e o PCJ. E eu fui indicado para ser o representante do PCJ nesse grupo. Então, aquilo que você mencionou que estava lá na reunião. Então, também estou nessa.
Mais alguma manifestação? O Alexandre. Tietê melhora, alguém falou lá, o Tietê melhora lá na região Laranjal. Mas melhora. Entra o rio Sorocaba e entra o rio Capivari, quer dizer, ajuda a diluir a sujeira. Muito bem. Bom dia, Alexandre Fiesp. Após essas palavras inspiradoras do Moschini, acho que de fato, né, acho que a gente quer somar esses esforços. Nadar em cardume é sempre mais fácil de enfrentar os desafios nesse sentido. Né? Eu que frequento um pouco a região da Anhembi ali, né, que tem o Tietê, tenho observado que o Tietê parou de piorar, pelo menos naquela região, está um pouquinho mais distante lá do Moschini. Que eu já acho que é um avanço, né? Porque parar de piorar para um paciente que está no UTI é tudo que a família quer ouvir, né? Claro, então tem que ir para o quarto normal até sair do hospital. Mas a minha sugestão, Moretti, é mais de redação. A página 28, que fala do financiamento das ações aí, né? Dentro que é um primeiro plano de trabalho, mas aí ele determina que os recursos obrigatoriamente serão do ferido e da cobrança, né? É só a minha sugestão de colocar outras fontes, né, porque permitiria, de repente, um parceiro, uma prefeitura municipal, o próprio órgão do Estado, enfim, outras fontes. Por exemplo, tem área de capacitação, de repente, uma universidade. Só criar um gatilho aí para caso uma outra fonte exista, a gente não fique limitado a somente essas duas fontes. E, claro, desde que isso não vai trazer nenhum transtorno, porque os outros comitês já aprovaram e gere algum conflito. A minha sugestão, então, é inserir ao final aí dessas duas fontes outras fontes disponíveis, para que permita, de repente, parcerias com o próprio Ministério Público, de aporte de recursos, e a gente não garanta só recursos do ferido da cobrança e permita outras fontes que, com certeza, nós precisaremos ao longo do caminho. Né? Desculpa. Agora eu estou sugerindo, né? Na verdade, inicialmente seriam esses recursos. Agora, eu acho que não vejo prejuízo nenhum, de repente, colocar outras fontes. Digo mais por causa do cara que vai financiar, né? De repente, ao cavar essas duas fontes, ele fica limitado, de repente, nem poder fazer a parceria, porque o plano fala que são só essas duas fontes. Então, a minha sugestão é só e outras fontes disponíveis, possíveis, e genericamente, só para não fechar nessas duas fontes. É só uma mera sugestão de redação. Mas se isso for trazer prejuízo aos outros comitês que já aprovaram esse texto dessa forma, eu abro mão e, enfim, é isso. Só uma sugestão. Olha, eu acho interessante o que você está sugerindo, mas vamos dizer assim, apenas para não alterar a redação do jeito que está aqui, a gente pode colocar na nossa deliberação, cadê? Está aqui na página 22, né, que fica aprovado o plano, colocarmos um parágrafo único, colocando... Não foram aprovadas ainda, dá para gente estar indo. De 3 já foram. Já tem aprovado. Baixo, Já temos aprovado. E colocar no artigo 1º, um parágrafo único, né? Recomenda-se que o colegiado também, para financiamento, possam contar com outras fontes de recursos, além do FEI de compensação, etc. E tal. A gente coloca isso como uma recomendação nossa para o grupo, obviamente a gente vai acatar. Pode ser assim, a gente acrescentar o parágrafo. Depois a redação, se me permitirem aprovar a ideia, que seja colocar isso, a gente acerta a redação depois, pode ser? Mais alguma consideração? Miguel? Bom dia, Miguel, da Prefeitura de Rio Claro, aqui representando a faculdade. Bom, são seis comitês, né? Apesar de só 4 que enviaram contribuição nisso, mas os 6 continuam 6. São 6. São 6, porque só 4 mandaram as contribuições. Sim, os outros ratificaram. Sim. Não, mas eu só queria falar outra coisa, que eu tenho ouvido uma conversa na agência de criação do repositório. Eu acho que agora é mais um motivo, né? Por quê? Porque nós vamos fazer parceria com os outros comitês e nós não sabemos nada do que acontece lá, né? Então, talvez através desse tal de repositório a gente fique por dentro. Quem estiver interessado, né? O que está acontecendo em outros comitês. Só essa observação. Inclusive é uma das ações, né? A troca das informações, o arquivamento
também está aí para a gente detalhar, obviamente não está detalhado aqui, mas a intenção de fazer exatamente isso que você falou já está explicitado aqui em uma das ações. Acho que é exatamente no eixo 1, né? Que é estabelecer parcerias. Não, talvez, eu sei que é no 4. Comunicação social, exatamente. Né? Promover a compatibilidade entre os planos de cada UGRE, encaminhar as convocações, atos de deliberações no 3, né? Também, então, integrar dados de monitoramento, adequar regras operativas, elaborar plano de comunicação contra operações emergenciais, enfim, essas coisas todas estão aí previstas já nessa linha do que você está falando. Mais alguma consideração? Não havendo, submeto a apreciação. Eu faço o texto dos representantes, a gente põe a nota GP também. Ah, tá bom. Quando que é a volta TT? É agora também, Mas né? já de referendo também, porque mudou para dia 25. Tá, mudou, né? Então vai ter que ser a de referendo. Tá bom. Eu faço uma redação e passo para você. Aqueles que aprovam essa minuta de deliberação com o acréscimo do parágrafo único no artigo 1º, na linha do que foi colocado, da sugestão de que possam ser utilizados também outros recursos, além do FEIDRO e das cobranças, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Próximo item, alteração do anexo da deliberação 282. Vanessa? Rodolfo vai falar. Bom dia a todos, Rodolfo, da coordenação da Secretaria Executiva. Essa minuta de deliberação, ela vem em resposta a uma necessidade que a Agência de Advocacias, por meio da Assessoria de Tecnologia da Informação, demandou para que a gente possa aprimorar o cadastro dos usuários, dos membros dos comitês que utilizam as diárias para pagamento de despesa para as reuniões. Então, assim, considerando que a deliberação 282 de 2017 instituiu os regramentos, o pessoal participou também do grupo que elaborou essa minuta, a gente aprovou em dezembro, se não me engano, de 2017. O anexo 3 dela tinha um formulário, que vocês conhecem bem, que precisa ser preenchido e encaminhado para a agência, para que possa ser efetivado o custeio das despesas. E aí agora, por uma demanda da tecnologia da informação, a gente precisa aprimorar, pedindo alguns dados a mais para poder melhorar o cadastro, algumas coisas como contato de emergência, em nome desse contato, para também controlar melhor alguma situação que surja, demandas por passagens aéreas. Então são alguns pequenos ajustes nas informações solicitadas, mais uma questão formal mesmo, como foi aprovado por deliberação como anexo, então novamente ela está vindo dessa forma. A supressão desse parágrafo aqui. E a gente sugere que o modelo que veio no material, ela tem essa linha, entidade, fundação, agência, mas a gente também está sugerindo de ela ser eliminada, porque o logo da agência está logo acima e evita algum tipo de confusão da pessoa, talvez se confundir com a entidade, né? Ali um pouco abaixo tem a entidade da pessoa, a entidade que representa a função dos comitês, né? Se é titular ou suplente. Então daí fica o cabeçalho como agência PCJ e depois os dados da pessoa, pessoais, profissionais, bancários, para poder efetuar o pagamento das despesas. Por exemplo, nós na Secretaria Executiva, a gente tem vários desses dados de vocês, porém como é um formulário único para pessoas de fora da entidade, por exemplo, palestrante que vem dar palestra também, a gente tem que ter um formulário único, a gente tem que colocar aí, constar, tá? Então toda vez vocês vão ter que preencher, infelizmente. São processos que são, de certa forma, independentes, né, tanto nos processos internos como também para a prestação de contas. Okay? Alguma dúvida? Alguma discordância? Algum esclarecimento? Sim, não, esse formulário, o custeio de despesas já existe, ele é regulamentado pela 282 e a 304, agora da última plenária desse ano. Esse formulário ele é válido para todos os tipos de solicitação de diária que são feitos até então. Fica aprovado aqui ou vai para a plenária? Não, ele vai ser separado de referendo também. A minuta de deliberação, ela também é um anexo da minuta de deliberação. É Mas porque, é válido Miguel, para todas as reuniões.
porque o sistema novo, que chama Dynamics, que é a agência está implantando, a gente só consegue efetivar um cadastro, uma liberação de recursos, se tiver todas as informações preenchidas. Então, se a gente deixar para aprovar só na plenária, a gente não vai ter o controle da diálise, a gente vai começar a atrasar um pouco essa entrega das solicitações diárias. Então, por isso que a gente precisa que ela seja de referendo também. O sistema já está operando, a gente está... Foi uma emergência. Bom, alguma consideração a respeito da proposta de alteração? Não havendo, aqueles que aprovam teve uma alteração, né? Com a alteração, as alterações aí propostas, permaneçam como estão. Contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Bem, item 7, apreciação da atualização das regras operativas da PCH americana no Rio Atibaia. Foi disponibilizado para vocês uma minuta inicial da regra de operação da usina, porque a CTMH teria, ou teve, né, na época que nós soltamos a convocação ainda não tinha ocorrido, então teria uma reunião que foi quarta-feira, e aí nós falamos, bom, acreditamos até que se tiver alguma alteração não seja tão significativa, então vamos encaminhar para os membros para já terem uma noção do que se trata, aí se tiver alguma alteração, a própria coordenação da CTMH apresenta e explica aqui para vocês. Então isso foi feito dessa forma, foi disponibilizado para vocês, não consta aqui do material, tá? Nós não chegamos a fazer, mas foi disponibilizado o arquivo na internet para todos vocês. Então eu peço para o Alexandre, que é o coordenador da CTMH, por favor, preste aí os esclarecimentos a respeito do assunto.